Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Espírito Santo, nós consagramos a Ti, nesse momento, nosso entendimento, a nossa cognição, a nossa mente, as nossas emoções. Acalma o nosso coração agitado por tantas preocupações, talvez medos, tristezas, angústias, ansiedade, e dá-nos a graça de ouvirmos essa palavra na profundidade do nosso coração e aguardarmos em nós. Amém. Querido filho, querida filha que nos acompanha pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Eu quero só colocar por um momentinho esse livro aqui, o altar, um minutinho. Isso, estou usando todo o espaço aqui do ambão para colocar minha homilia. Enfim, nós estamos celebrando nesses dias as Eucaristias, as missas, que têm evidenciado a todos e a cada um de nós o discurso fantástico e ao mesmo tempo emblemático de Jesus, chamado discurso do pão da vida, no qual ele fala explicitamente da Eucaristia. É interessante que, com todo respeito, mas eu nunca vi pessoas de outras denominações cristãs fazerem um discurso forte sobre, uma pregação forte sobre esse discurso, porque é um discurso muito claro, né? Jesus está falando: eu dou a minha carne, eu sou o pão descido do céu. Vocês vão comer a minha carne e o meu sangue na Eucaristia, né? E não vão morrer. São afirmações, declarações. E ele usa sempre, no início de cada afirmação, a palavra eu sou, que era a palavra reservada somente a Deus, Yahvé. Eu sou aquele que sou. Foi o que Deus disse a Moisés quando Deus se revelou a ele na sarça ardente. Jesus, como Deus, assumindo a postura ali do novo Moisés, começa a aprofundar a explicação e fazer os seus discípulos entenderem profundamente. Mas eu confesso que, não obstante a profundidade desse evangelho, filho, filha, eu quero construir uma reflexão mais centrada na figura de Filipe. Filipe, como disse certa vez São João Paulo II, é um modelo de vida missionária. Nós vimos aqui na primeira leitura, proclamada hoje, Filipe é modelo de missionariedade. Por quê? Porque ele foi intrépido, ele foi ousado, ele teve aquela parresia, que é aquele atrevimento do missionário de Jesus, né? Ele foi em tudo conduzido pelo Espírito Santo. Você vê que a leitura dizia, né? O Espírito pediu para Filipe pegar tal estrada. O Espírito Santo pediu para que Filipe parasse do lado daquela carruagem onde estava aquele eunuco etíope, que trabalhava ali como guarda do tesouro da rainha Candace da Etiópia, né?
O Espírito Santo foi conduzindo Filipe e ele tinha uma intimidade tremenda com o Espírito Santo. É fantástico, ele é modelo de vida missionária, né? E eu relembro o que eu disse há pouco tempo presidindo a missa aqui, aquilo que está na Evangelii Nuntiandi, uma carta encíclica fantástica do Papa Paulo VI sobre a nova evangelização. O Papa Paulo VI disse que a evangelização é a essência da igreja. A missão é a essência da igreja. E o Papa Francisco, por sua vez, tem nos ensinado, tem nos pedido que nós sejamos uma igreja em saída, uma igreja em missão, uma igreja que não tem medo de se expor, de se manchar, de se sujar para alcançar as pessoas, né? A essência da vida cristã é a missão. A igreja é por si só missionária. Sabe, uma coisa que não se separa da outra. Não tem como separar a igreja da missão, porque a igreja sem missão não é igreja, né? Cristão que não evangeliza, que não é missionário, não é cristão. E nós percebemos que Filipe é modelo de vida missionária porque ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da missão. Gente, mas a evangelização empreendida aqui por Filipe nos ensina muito. Filipe, nesta primeira leitura, utilizou um método muito eficaz, muito assertivo para evangelizar esse eunuco. Ele chegou ali do lado da carruagem, imagina a cena, né? Até cômica, e ouviu que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. E ele perguntou: o que você está lendo? O eunuco respondeu. E ele perguntou depois: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco fez uma afirmação fantástica e ao mesmo tempo assim, comprometedora para nós cristãos. Como eu vou entender se não tem quem me explique? Quanta gente está dizendo isso aí, hoje em dia, né? O Papa Paulo VI dizia que os batizados precisam ser evangelizados, porque tem muita gente que é batizada, mas que não foi evangelizada, que não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que não entende o que de fato significa o seu próprio batismo. E o bonito é que Filipe, ele não descarrega sobre ali aquele eunuco o que ele acha, o que ele gosta, o que ele pensa. Ele não dá uma passagem que ele escolhe para o eunuco, não. Ele entra na realidade do eunuco. Ele evangeliza aquele eunuco da primeira leitura a partir da pergunta que aquele eunuco tem no coração, a partir da maturidade daquele eunuco, a partir das condições e da realidade atual daquele homem. Ele entra na realidade do homem. O homem já tinha uma pergunta no coração. Ele já tinha dilemas, ele já tinha perguntas sem respostas, como muitas pessoas hoje em dia. E Filipe entrou na realidade. Ele esteve ali, entrou e foi discorrendo a partir de coisas que eram importantes para o eunuco. Isso mostra para nós o nosso método de evangelização. Evangelizar não é descarregar fórmulas prontas sobre as pessoas, filho, filha. Não é falar para as pessoas o que eu acho que elas precisam, o que eu gosto. A gente tem que ter um respeito muito grande quando a gente evangeliza. Aí entra a enculturação. A gente tem que levar Jesus para as pessoas a partir do jeito que as pessoas são capazes de compreender. A gente precisa entrar na vida, na história das pessoas. Eu me lembro, quando jovem, depois de ter vivido uma adolescência muito conturbada, eu já contei meu testemunho várias vezes pela TV Canção Nova, eu trabalhava numa multinacional, uma multinacional de elevadores lá no Paraná, né? E fazia na época um serviço pesado, trabalhava com muita gente, e eu tinha feito uma experiência com Jesus tão bonita, sabe? Tão intensa, e eu, não por mal, mas eu queria levar aquela mesma experiência, que tinha sido uma experiência forte, carismática, de libertação, e eu queria levar para aqueles homens que trabalhavam ali, homens simples, alguns duros ali, com uma vida difícil, aquela mesma experiência, daquele mesmo jeito. E eu tentei, e não foi eficaz. Somente quando eu entendi que eu precisava entrar na realidade deles, que eles não iam, talvez eles até chegassem um dia àquela experiência forte, àquela experiência carismática, sabe? Aquela experiência de efusão do Espírito Santo, mas eu precisava entrar na realidade deles. Evangelizá-los a partir daquilo que lhes era próprio, sabe? Daquilo que eles podiam compreender. E eu fui pouco a pouco entrando na realidade. Depois de um tempo eu combinei de rezar um terço na casa de um deles, né? Um caminhoneiro ali, muito simples.
E foi uma experiência tão bonita. E rezando o terço, ele me chamou outro dia para ir jantar. E pouco a pouco eu fui levando a experiência de Jesus e fui evangelizando. Foi tão bonito, os frutos ficaram. Mas a gente tem que entender que a gente precisa respeitar cada pessoa e levar Jesus a partir do jeito que ela pode compreender. E é interessante, né? A igreja é tão linda porque tem tantos santos, tem tantos evangelizadores. Por exemplo, né? Certa vez eu estava num atendimento e ouvi uma pessoa dizendo: padre, eu não gosto quando o pregador grita. Eu tenho pavor, padre, aquilo me irrita de uma maneira, né? Claro, eu também não sou tão adepto, mas depois que eu ouvi aquela pessoa, eu fui atender uma outra pessoa, que era uma pessoa que estava perdida nos vícios, e aquela pessoa disse assim: padre, eu estava perdido, mas quando eu ouvi aquele pregador gritando, padre, Deus falou comigo, ali eu mudei de vida. Quem sou eu para condenar o grito do outro, se o grito do outro Deus usa para salvar quem está num vício, né? Ou seja, talvez aquela é a linguagem que aquele homem iria ouvir, uma linguagem forte, alguém chamando na autoridade, gritando, falando alto. Eu, particularmente, como disse, não sou adepto, não gosto tanto, mas quem sou eu para condenar as outras expressões de evangelização porque elas não me agradam? Eu não posso fazer isso. Você, filho, filha, não pode fazer isso porque Deus suscita vários evangelizadores para atingir vários tipos de ovelhas, né? Vários tipos de rebanho. Vários tipos de rebanho. Mas veja só, essa pergunta é central na nossa reflexão, essa afirmação: como eu vou entender se ninguém me explica? E é interessante que a essência da igreja é a missão, e o Catecismo da Igreja Católica, no número 74, diz que todos precisamos evangelizar, é um mandato, sabe? Cada um ao seu modo. Talvez você vai evangelizar nesse tempo de pandemia, usando sua rede social para falar de Jesus, usando o grupo do WhatsApp, rezando pelas pessoas. Mas a Evangelii Nuntiandi, essa carta do Papa Paulo VI, nos ensina no número 21 e no número 22 que existem duas formas primordiais de evangelização. Em primeiro lugar, a Evangelii Nuntiandi nos ensina que evangelizar é comunicar Jesus integralmente. Sua palavra, sua pessoa, sua missão, sua redenção, e isso através dos sacramentos, no poder do Espírito Santo. Mas no número 21, a Evangelii Nuntiandi nos ensina que a gente precisa evangelizar através do testemunho. Importantíssimo. Testemunho de fé. Você aí em casa que é cristão, mas que está perdendo a paciência, está xingando todo mundo, brigando com todo mundo, jogando as panelas no marido. Calma, você precisa testemunhar Jesus. Porque senão o dia que você falar de Jesus para o seu marido, ele vai falar: para que eu vou seguir esse Jesus? Para ficar irritado, impaciente, intolerante igual você? Acalma o teu coração, filho, filha. Testemunhe Jesus. Primeiro, a Evangelii Nuntiandi fala da importância do testemunho, número 21. E no número 22, a Evangelii Nuntiandi fala que é importante falar explicitamente, explicar aquilo que São Pedro na sua carta disse, dar razões à própria fé. A gente precisa falar, sim, explicitamente, não adianta só testemunhar. Tem que falar explicitamente de Jesus, tem que se ensinar acerca de Jesus. Cada um precisa evangelizar do seu jeito, mas precisa anunciar Jesus Cristo. E evangelizar, disse o Papa Paulo VI, é um gesto de amor que cobre uma multidão de pecados. A primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, diz o seguinte, 4,18, se eu não me engano, ou 17, diz que o amor, 1 Pedro 4,8, diz que o amor cobre uma multidão de pecados, e nós somos pecadores, né? E o Papa Paulo VI dizia que a evangelização é um ato de amor que vai cobrir uma multidão de pecados nossos. Padre, eu sou pecador, anuncie Jesus mesmo assim. Padre, eu estou triste, estou em depressão, anuncie Jesus mesmo assim. Nós precisamos evangelizar sempre. Como Filipe, entrar nas realidades das pessoas, levando o amor de Deus, levando as pessoas ao encontro com Deus, comunicar Jesus integralmente. Não existe igreja sem missão. E mais uma vez, digo que o que Jesus disse no Evangelho hoje, no versículo 47b, quem crê tem a vida eterna. A gente precisa da fé para se salvar. As pessoas precisam da fé para se salvar. Mas para as pessoas terem fé, muitas pessoas, mesmo batizadas, estão como esse eunuco. Como eu vou saber, eu vou entender se ninguém me explica? Explique, fale de Deus, ainda que você saiba pouco. Ensine as pessoas a rezarem o texto.
Ensine as pessoas a assistirem a Canção Nova, a seguirem os padres, os evangelizadores na internet, os pregadores, os cantores cristãos. Ensine as pessoas a lerem a Bíblia. Esse vai ser um gesto de amor que vai cobrir uma multidão dos nossos pecados. Evangelizar é um ato de amor, é um mandato. Quanto mais, a evangelização é o seguinte: quanto mais você dá a Deus, mais você tem em Deus. O amor é um bem que se multiplica ao ser dividido. A fé é um bem que se multiplica ao ser dividido. Parece uma matemática errada, né? Porque quando você divide, você tem menos. Mas na fé, quando você divide, você tem mais. Você dá fé, você dá amor, você dá Jesus, você tem mais fé, mais amor e mais Jesus. Quanto mais canal de cura você é para as pessoas, mais curado você é. Quanto mais canal de libertação você é para os outros, mais essa libertação atinge você e sua família. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra bendita de hoje. Espírito Santo, tu que és o protagonista da missão, vem sobre nós agora, Espírito Santo, vem sobre cada filho e filha que nos acompanha em casa, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Liberta-nos, Espírito Santo, do medo de evangelizar. Liberta-nos da preguiça, do comodismo. Muitas vezes nós ficamos sentados criticando quem faz e não fazemos nada para fazer Jesus mais amado e conhecido. Vem, Espírito Santo, dai-nos ousadia missionária, dai-nos parresia, intrepidez, dai-nos convicção para anunciarmos o amor de Deus. Ensina-nos, Espírito Santo, a evangelizar respeitando a realidade das pessoas, entrando na realidade das pessoas, respeitando a condição atual, a maturidade de cada um. Mas independente de qual seja a forma, dá-nos a graça de evangelizar sempre, Espírito Santo. Encha-nos agora, batiza-nos, dá-nos a alegria da evangelização. Nós precisamos, Espírito Santo, levar esperança, fé para esse mundo tão desesperançado em tempos de pandemia, de doença. Dai-nos essa fé forte e ensina-nos a multiplicá-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.